Taça São Paulo de Futebol Júnior 2024. O Santos ganhou de 7-0. Como diz o narrador, foi de passeio. A gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso, sobre a goleada do Santos. Vamos falar assim dos destaques, né? Que eu acho que o Santos não fez mais do que obrigação, pessoal. Principalmente porque, olha, primeiro tempo deu um sono. Inclusive deu um pouco de raiva. Será que foi muita exigência aqui do canal Vargas Santos TV? Ou foi um posicionamento de você também a respeito do primeiro tempo do Santos? Porque o primeiro tempo, baseado no segundo, foi só 1-0. E olha que o Santos perdeu algumas oportunidades que eu vou destacar daqui a pouquinho para você, daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já! E aí, pessoal, tudo bem? Vargas Joaquim na área, seja bem-vindo ao meu canal, se inscreva, compartilhe, principalmente dê o seu like. É importante aqui para o canal ficar cada vez mais disseminado aqui no Brasil e principalmente aí no mundo. Muito obrigado por tudo, pessoal. Vamos falar da Taça São Paulo Futebol Júnior? Hoje o Santos acho que cumpriu com o papel, né, pessoal? Eu acredito que o Santos teve uma vitória considerada fácil. Ah, Vargas, mas o Nova Venécia é um time que perdeu a primeira rodada do time do Água Santa por 4-0. Perdeu novamente para o Santos de 7. Né? Existia até a possibilidade de deixar mais um. O Rodrigo César, infelizmente, ele acabou errando. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse garoto. Né? Mas o Santos, no meu modo de ver, não fez mais do que obrigação, respeitando, evidentemente, o time adversário, pessoal. Tem que deixar bem claro isso. Mas quando a gente vê o estilo que o Santos, o jeito que o Santos jogou o primeiro tempo, lembrando, pessoal, que o Santos já entrou no jogo sabendo que o Remo já tinha perdido para o time do Água Santa por 3-0. Então o Santos, pelo menos no empate, que eu acho que seria ruim, o Santos tinha a obrigação de ganhar de qualquer maneira, né? Já está definido, essa que é a verdade. Os dois classificados do grupo, né? O Santos e tem o Água Santa. Vai definir, na verdade, na próxima rodada, na próxima partida, que será na quarta-feira da semana que vem, quem será o primeiro colocado para depois ter os encaixes com outro grupo e tudo mais. Mas acho que isso não é importante. O importante, pessoal, é que o Santos hoje jogou mesmo para valer no segundo tempo. No primeiro tempo me parece que os caras estavam falando assim, pô, a gente vai ganhar de qualquer jeito. Eu não gostei muito do estilo que o Santos jogou não, pessoal. Muito pelo contrário. Me deu uma impressão que, sabe, era uma coisa assim, que já sabia que ia acontecer, sabe? Não gosto. Eu acho o seguinte, se tem um jogo que vai ser de fato e de verdade, que vai exigir um pouco mais do time do Santos, vai ser agora contra o time do Água Santa. Ó, detalhe, pessoal. Estão vendo muita gente falar de um pouco de confusão fora dos gramados. Principalmente, eu lembro que na primeira partida que o Santos fez contra o Remo, lá fora teve um problema. Na hora da transição, sair um time hoje e entrar outra torcida também deu um pouco de problema. Então é o seguinte, na próxima partida entre Água Santa e Santos, sei lá, cara, tem que ser uma coisa bem organizada, né? Porque o Água Santa não tem nada a perder, pessoal. Se ficar em primeira ou segunda colocação, vai jogar, porque já está classificado, vai jogar contra um time considerado grande, que é o time do Santos, o time mais glorioso do mundo. Então os caras vão entrar com tudo, pessoal, certo? E eu quero ver a reação dos jogadores do Santos, né? Se o que aconteceu no primeiro jogo, que não deu para ver direito, porque a chuva atrapalhou as duas equipes, hoje a gente conseguiu ver um pouco mais sobre aquilo que os jogadores do Santos podem desempenhar. Primeiro tempo foi horrível, hein? Não gostei do primeiro tempo, apesar do gol do Enzo Monteiro. Novamente o Enzo Monteiro, depois de um cruzamento ali do Gabriel Bom Tempo, né? Uma jogada do Felipe Laurindo, depois jogou lá para a direita e tudo mais, aquela confusão dentro da área. A bola sobrou ali para o Felipe Laurindo, no cruzamento ali, o Enzo Monteiro deu uma testada e o goleiro Rian, rapaz, é um detalhe desse goleirinho, cara, deu um pouco de dó dele, cara, principalmente que eu acho que colocaram ele numa fogueira danada, moleque de 15 anos, pessoal, 15 anos numa fogueira dessa, jogando contra o time do Santos,
Na entrevista coletiva, depois ali no intervalo, né, ele dando entrevista, como o repórter, eu lembro que o repórter perguntou ali para ele como é jogar contra o time do Santos, um time grande, tudo, né? Como é que é a reação? Você vê que ele tinha até dificuldade para falar, porque evidentemente não é todo mundo que tem experiência para falar na frente da televisão com os microfones colocados ali para ele poder falar, né? Mas a gente percebia que ele tem talento sim, pessoal. Só para a gente concluir, ele tem talento sim. Falhou em algum lance ali dentro da partida, principalmente ali depois de um gol do Ian. Não sei qual foi, se foi o quarto ou terceiro, porque o Ian parece que fez 2 gols. Agora deixa eu falar para você a escalação do time do Santos aqui, só para você que acompanha aqui o canal Vargas Santos TV. Eu lembro que foi o Gustavo Jundi, né? Deixa eu ver aqui certinho. Agora abriu aqui, carregou, abriu. Santos saiu jogando com Gustavo Jundi, o JP Sherman. O Gustavo Jundi foi um mero espectador, né? Porque não teve nenhuma reação, a não ser naquelas bolas que o próprio Thiago Balieiro precisa tomar cuidado, velho. Precisa tomar cuidado, né? Precisa tomar cuidado. Hoje quase deu mercadoria de novo. Mas vamos lá. Gustavo Jundi no gol. JP Sherman, que jogou pra caramba. Eu acho que jogou bem o primeiro, segundo tempo. Muitas bolas que veio ali da direita, né? O Thiago, que é o baleiro que eu acabei de falar para vocês. O Samuel, que é muito bom zagueiro, pessoal. Inclusive, as 2 únicas chances do Santos no primeiro tempo foi uma cabeçada dele, que o goleiro Rian, é bom deixar, porque tem Ian, que é do Santos, jogador de linha, que é o segundo volante, e tem o Rian, que é o goleiro de 15 anos aí do Nova Venécia, que é o time que jogou contra o time do Santos, que foi assim muito guerreiro, vamos dizer assim, né, pessoal? Aí tem o Samuel, que eu acabei de falar para você, que é um zagueiro canhoto. Depois entrou o Diogo Borges, que também fez um gol de cabeça. Teve o Diogo Correia, que é o lateral esquerdo do time do Santos, né, que também é o último ano de tacinha, né, juntamente com o Balão. Depois ele saiu, o Diogo Correia, para a entrada do Gustavo Henrique. Gustavo Henrique muitas vezes é de lateral direito, joga também ali de volante no meio de campo. O Balão, que eu falei para você hoje, que jogou bem o primeiro tempo, inclusive, só que ele é um volante, primeiro volante, né, pessoal, que fica ali no sistema de marcação, como se fosse ali o pitbull do time do Santos, né? Aí você tem o Rodrigo César, que entrou, que durante praticamente a semana inteira não se falou em outra coisa com relação a esse jogador. Tinha chance de fazer o 8º gol ali. Calma, pessoal, calma. Rodrigo César tem 17 anos. Já passou por várias oportunidades na seleção brasileira. Eu fico com muito receio, a cabeça desse moleque deve estar assim a mil, né? Eu sei que tem muita gente falando isso, mas assim, a gente que vem aqui fazer conteúdo do time do Santos, a gente tem que tomar cuidado muitas vezes. Se o cara tá jogando mal, a gente tem que vir aqui falar que precisa melhorar, que não precisa melhorar, né? Eles sabem que precisa melhorar, mas eu tô falando que existe um movimento assim, meio que na pressão por causa desse moleque, com obrigação dele fazer alguma coisa. Cara, assim, o moleque tem 17 anos, tem muita coisa ainda para acontecer. Depois precisa acontecer a transição para o time profissional. O que mais me preocupa em todos os conteúdos que eu falo a respeito do Santos, principalmente das categorias de base, é a transição, é onde o Santos realmente se perde. Porque muitos jogadores vão precocemente ao time profissional e aí vão com uma responsabilidade tremenda. Ah, mas isso é tradicional no time do Santos. Tudo bem, pessoal, tudo bem, mas tem jogadores que dá certo, né? E tem jogadores fora da curva, que eu não vou nem falar os nomes aí, Rodrigo, Robinho, Diego, né? Tem muitos, né? O próprio Marcos Leonardo aí, que saiu pela porta de trás, que dão certo. Mas tem outros, pessoal, assim, que precisam um pouco, mas a gente nem tem certeza se esses jogadores, a gente espera que sim, se ficarão na equipe do Santos. De repente eles podem fazer sucesso em outras equipes, de repente ele pode fazer sucesso no exterior. Quantos moleques você não vê aí do Santos jogando aí no exterior, que a gente nem ouve falar muito da base, que de repente já saiu daqui, foi comprado, fez uma transição para um time da Europa, e de repente você ouve falar que o moleque era da base do Santos, um cara que você nunca ouviu aqui. Então
Então tem gente que dá certo na base aqui e não dá certo no profissional aqui, mas que dá certo na seleção e também dá certo lá no futebol europeu. As coisas acontecem assim, mas não existe uma regra. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar a respeito de um jogador jovem, principalmente se tratando do Rodrigo César. Aí tem o Ian, que é o segundo volante do time do Santos, que fez gols hoje, né? Gols interessantes, vai muito para a área, mas muita coisa a gente tem que salientar. O seguinte, pessoal, o Santos não teve muitas dificuldades hoje no jogo, né? O Santos jogou mal no primeiro tempo, fez um gol, foi para o segundo tempo, para o intervalo, ganhando de 1-0. Começou realmente a se soltar um pouco na segunda etapa. Depois entraram outros jogadores, né, que estavam ali no banco de reservas como opção. O Santos começou a tocar bem a bola, o campo seco e tudo mais. Mas eu acho que ainda não é um teste de ferro para o time do Santos. A gente sabe que na Taça São Paulo de Futebol Júnior, à medida que o time vai passando de fase, as equipes elas vão ficando melhores, né? E o tempo de descanso é quase nenhum, né? E a gente quer ver esses jogadores de fato e de verdade jogar contra equipes mais fortes, melhores taticamente, com preparo físico equivalente e tudo mais. É isso que o torcedor do Santos quer ver. Eu, por exemplo, eu estou falando isso porque eu quero que isso aconteça, para ver realmente até quanto esses meninos podem ser exigidos na hora da pressão. O Ian jogou como segundo volante, depois ele saiu para a entrada do Souza, que é um excepcional lateral também, que joga do meio de campo para frente, constantemente aí relacionado para a seleção brasileira. O Miguelito, que hoje fez um primeiro tempo, até pegou na bola, mas às vezes eu tenho a impressão, pessoal, que o Santos no primeiro estava com aquele sono danado, sabe? Tipo assim, pô, vamos jogar, os caras ficavam naquela coisa, bota correria aí, bota correria, porque é isso que a gente quer ver. É isso que a gente quer ver. Depois que o Santos fez lá o seu 7º gol, mesmo o Santos goleando de 4, de 5-0, o que me agradou foi que o Santos, embora o time não ofereceu muita resistência, principalmente depois que o garoto do Nova Venécia foi expulso, né? Depois de um gol que o Santos fez, a bola já tinha entrado, cara, não tinha necessidade de expulsar o garoto, não. Mas ele já tinha cartão amarelo, e isso de uma certa forma, por ser um time que estava com dificuldades para a marcação, porque o primeiro tempo os caras jogaram no contra-ataque. Até um determinado tempo isso funcionou, se for ver, né? O Santos não quis jogar, ou realmente foi o Nova Venécia que dificultou a situação do Santos? Eu acho que o Santos não quis jogar, né? Eu acho, inclusive, que o Santos se achou aquela coisa assim, pô, dá para fazer, achou que poderia fazer na hora que quisesse. Esse aqui é o meu ponto de vista. Mas não ofereceu resistência, principalmente depois que o garoto foi expulso, aí a porteira abriu realmente, o Santos foi para cima e começou a meter 1, 2, 3, 4, 5, 6, e foi até 7, né? O Ian, aí o Miguelito, que precisa ter um pouco mais de agilidade. Muitas vezes você via ele tocar na bola, mas eu acho que ele jogou um pouco melhor do que ele jogou lá no primeiro jogo, pessoal, que foi aquele campo molhado, não dava para ver totalmente a técnica. De repente um teste de fogo para ele vai ser contra o time do Água Santa, e como eu disse anteriormente, as coisas vão piorando à medida que o Santos vai passando de fase. Que essa é a primeira fase, né? Depois o Santos tem mais 6 fases até chegar na final. Lembrando isso para você que acompanha aqui o meu canal Vargas Santos TV. Vamos terminar esse vídeo logo, que já está ficando comprido. Aí teve o Gabriel Bom Tempo, que jogou muito bem ali pela direita, né? Muitas bolas ali pela direita. Ele é um jogador que dá opções ali para o sistema de ataque, principalmente ali no meio de campo. Ele não é um jogador que tem muita velocidade, exemplo do que acontece com o João Vitor, que entrou no segundo tempo bem novamente, mas é um jogador que dá opção e principalmente fazendo bons cruzamentos ali pela direita, né? O Gabriel Bom Tempo, é esse que eu tô falando, saiu para a entrada do João Vitor, que foi o cara que eu falei para você que é um dos jogadores que tem velocidade no time do Santos, que se deixar ele vai com bola e tudo para dentro do gol. Às vezes corre a mais até que a bola. O Felipe Laurindo, que é um jogador que ficou 1 ano parado praticamente por conta de uma contusão, jogou a última partida como titular. Hoje o Orlando Ribeiro colocou ele como titular de novo. Você vê que no início, a exemplo do que acontece com o Santos no primeiro tempo, ninguém jogou absolutamente nada, mas eu tenho percebido muito que os gols têm saído muitos de roubadas de bola dele na esquerda, de cruzamentos que ele faz ali
dentro da área para os seus companheiros, que nem foi o caso hoje do primeiro gol, que deu em números iniciais a partida, gols do centroavante do time do Santos, o Enzo Monteiro. Então, assim, eu acho que ele é um jogador mais tático, né? Mais tático do que velocidade, vamos dizer assim. O Matheus Xavier entrou no segundo tempo, no lugar dele. O Enzo Monteiro, que é o centroavante do time do Santos, e o Orlando Ribeiro, pessoal. Bom, a minha análise foi essa, pessoal. Não está nada definido com respeito à facilidade, né? O Santos hoje é bem verdade que teve um jogo apoiado melhor, mas não ofereceu o time do Nova Venécia dificuldades para o time do Santos. Eu acho que foi até com facilidade, de um certo... Porque os caras, no segundo tempo, foi expulso um jogador, o Santos já estava indo em cima, com as alterações que o Santos conseguiu fazer na segunda etapa, o Santos ficou mais ágil, você percebia que o Santos ficava mais solto ali, e as coisas realmente melhoraram para o time do Santos, mas eu acho que o teste aí de ferro está ainda por vir. Pode ser contra o Água Santa? Pode. Pode ser contra, na próxima fase, que seria a segunda fase. Espero que com o Santos pegando um time de uma outra sede. Eu não sei como que vai ser isso, né? Essa que é a verdade. Mas eu espero que o Santos realmente melhore dentro da competição. Vou ser bem honesto com você. Tenho visto outras equipes jogar. Tem equipes muito fortes, pessoal. Muito fortes. Não sei se o Santos vai... com o tempo, além de melhorar, se manter dentro da competição, né? Eu sei que o Santos, principalmente nas categorias de base, serve para servir o time profissional. Mas eu repito e sempre falo aqui, ganhar também é legal porque isso vai de acordo com a autoestima de cada ser humano. Então você ganhar nas categorias de base, você já vai para o time profissional, aqueles que estão fazendo a transição correta. Porque o receio... meu é a transição de um time profissional, não pegar o cara prematuramente, colocar ali porque não tem. O Santos já tomou no isqueiro vários anos com relação a isso. É bem verdade que dá certo, mas queima muitos jogadores. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim. Seja muito, mas muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Abraço, tchau.